problema mais comum é o diálogo. As pessoas, no decorrer do casamento, elas desaprendem a dialogar, né? Deixam de se olhar, tanto no sentido físico, né? De paquerar, de estar ali contemplando o outro, como também de olhar um pouco além, que é perceber as necessidades do outro, né? Com o passar do tempo dentro desse casamento, a tentativa é de estar impondo as suas próprias vontades. E é nisso que o outro vai perdendo. E aí o que vai acontecendo? Um distanciamento, sutilmente, né? Porque daí deixam de estar conversando, porque acham que o outro não vai entender. Então aquilo vai passando, até que acontece uma lacuna que fica em aberto entre o casal. E aí, sem dúvida nenhuma, outros problemas vão surgindo. Mas o que a gente nota muito é a falta do diálogo. O casal perde a sintonia. Antes eram muito atentos um ao outro, com um namoro, enfim. E aí, com o passar do tempo, acho que a pessoa já está conquistada, já está do lado, e deixa de fazer determinados mimos, determinados cuidados, que, na verdade, fortificam o casamento. Como se isso não tivesse necessidade. Esquecendo que o que está ali do lado, o cônjuge, é uma pessoa toda sensível, toda esperançosa, né, no sentido assim, afetivo, e que quer sim, sem dúvida nenhuma, ser cuidada. E para ser cuidado, o outro precisa se dedicar. E essa dedicação é de ambas as partes, os dois devem se cuidar. Então eu coloco, né, pelo que eu vejo, pelo que eu enfrento aqui no consultório, que a principal dificuldade é a falta de diálogo e a falta do namoro. E é isso que faz o casamento, né, entrar em crise. É justamente os dois pararem e tentarem, assim, se olhar de uma forma mais além, tentando buscar um no outro o que eles querem dentro deste casamento. Porque, assim, enquanto programação de casamento, namoro e noivado, existem expectativas. Só que depois do casamento, o casal não para ver se essas expectativas estão sendo correspondidas. Simplesmente dão continuidade. Vão aparecendo outras responsabilidades, filhos, questões financeiras, profissão, enfim, que vão exigindo, e aí eles se esquecem. Então, assim, se abandonam enquanto casal. Então, é aí que, se eles não conseguem parar e perceber que isso está causando um sério problema entre eles, eles devem procurar uma ajuda profissional para que façam com que eles parem, com que eles recomecem a se perceber. Porque senão, assim, se percebe, mas sempre percebe o defeito do outro. Mas eu não sabia isso. Mas isso eu não aceito. Mas isso eu não tolero. Então, o negócio vai ficando complicado, né? Então, assim, quando não dão conta sozinho, é importante trazer, né, no caso, um profissional para que ajude nesse momento, para que outras coisas não vão se perdendo. É muito relativo isso, mas a família, por mais boa vontade que tenha, o que a gente, né, vê é que muitas vezes elas erram mais nessa orientação que ajudam. Os amigos da mesma forma, porque a gente tem que ver assim, que por trás dessas pessoas queridas que, né, amam esse casal e querem ajudar, existem pessoas que também têm as suas dificuldades, possivelmente os seus conflitos, e que muitas vezes não estão elaborados, também não estão resolvidos. E aí, como ajudar um casal em crise? Então, assim, eu vejo que tem o quê? Boa vontade, mas muitas vezes não tem condições para que isso de fato aconteça. Então, eu aconselho buscarem um profissional. Os amigos devem estar ali para um momento de descontração, a família no momento de apoio, mas não essa ajuda mais efetiva deve ser buscada, sim, com um profissional. Isso aí é uma questão bem discutida, né? Nós temos a doutora Carmita Ábido, é uma psiquiatra, sexóloga de São Paulo,
que ela fez a maior pesquisa que nós temos no Brasil com relação a isso. E ela conseguiu o dado que a frequência, a média, né, de frequência sexual de um casal casado é de 3 vezes, né, durante a semana, ter relações. Mas a gente sabe que isso é uma coisa assim que depende muito desse homem e dessa mulher quando a gente fala então de uma relação heterossexual. Por quê? Porque às vezes assim, um está mais focado nos filhos, o outro está mais focado no profissional. Então esse número muitas vezes ele não consegue ser correspondido. Às vezes o casal com 2 relações semanais, ele consegue ir muito bem. Outros já precisam de 4 relações. Então é uma coisa assim que sempre tem que ver o homem e a mulher desse relacionamento. Mas em média, diríamos assim, o casal tem que tentar conseguir manter 3 vezes a relação sexual. Por quê? Porque a relação sexual é um momento máximo de afeto um pelo outro, de dedicação um pelo outro. Então, se você vai estar colocando outras coisas nesse lugar, o casal vai se distanciando. Então, tem que se esforçar para isso. Eu coloco até como técnica, quando o casal chega assim mais distante um do outro, que eles de fato marcam dias para ter relações sexuais, porque aí pelo menos ele sabe que segunda, quarta e sexta, aquele dia um vai se dedicar mais efetivamente para o outro. Então, seja marcado ou não, ele vai receber o carinho, né, o afeto, né, o sentimento bom que a relação sexual deixa. Com certeza, não, né? Filho consegue mascarar as dificuldades que o pai ou a mãe tem de enfrentar uma nova vida. Então, por causa do meu filho eu não vou me separar. Mas, na verdade, não é por causa do filho. Na verdade, aquilo está encobrindo, né, uma insegurança, medo de enfrentar uma nova vida, medo de perder aquela aparência, né, de um homem responsável porque é pai de família, chefe de família, que é um homem casado. Enfim, toda aquela imagem que o casamento traz. Então, muitas vezes são as fraquezas, as dificuldades que estão por trás desse homem e dessa mulher, que eles colocam como justificativa, né? Não vou me separar por causa do filho. Porque tem momentos, às vezes, que é mais interessante uma separação entre o casal do que manter a união. Porque as brigas são constantes, os filhos estão absorvendo aquilo, infelizmente, porque está sentindo dia a dia uma cara feia, é uma palavra mais grosseira, ou às vezes até brigas, às vezes até físico, e que isso não é interessante que o filho acate. Porque a gente sempre tem que lembrar assim, o que o filho vê dentro de casa é a forma com que ele vai corresponder amanhã na vida dele. Então, são coisas negativas. Então, é melhor que ele não participe de nada disso. Que ele aprenda de uma forma diferente a se ver tendo pais separados e tendo, assim, mantendo um bem-estar nesse sentido, que constantemente estar no meio, né, no conflito dos pais.